Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A grande denúncia do dia foi o Tagliaferro mostrando do que é capaz Alexandre de Moraes. Com o risco de morte, ele teve que fugir do nosso país para poder fazer as denúncias que tem feito contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito grave. E aí, como se não bastasse, o jornalista do Metrópolis desafiou Tagliaferro para que ele falasse o porquê, então, ele não ter feito essas denúncias antes de sair do país. Uma passagem das inúmeras denúncias contra Alexandre de Moraes feitas pelo ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, é no mínimo estarrecedora e que comprovam que no meio desse julgamento Bolsonaro não passa de um verdadeiro bote expiatório. Questionado sobre o motivo de não ter feito as denúncias em 2022, ele foi taxativo em afirmar que, caso tivesse feito, estaria morto, e chocou os entrevistadores com seus argumentos, deixando muito, mas muito claro e evidente que sim, o ministro estaria disposto a tirar do cenário político qualquer pessoa que o expusesse, à luz do dia. Então, permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar, Papelli? Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria passível? Instituição abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando. Eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando em Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece. Não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Entenderam? Então é por isso que Tagliaferro não tinha feito as denúncias antes, para poder colocar o verdadeiro choque no ministro Alexandre de Moraes. E aí, diante dessas acusações, o advogado de Bolsonaro também falou na cara de Moraes o absurdo que nunca viu em 34 anos de advocacia. O advogado de Bolsonaro disse que nunca esteve diante de um fato, de um interrogatório tão absurdo como esse. A defesa do ex-presidente apresentou sua sustentação oral na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os advogados então contestaram a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, questionaram a condução do processo e insistiram que não existe qualquer prova que relacione Bolsonaro à chamada minuta do golpe e os atos do 8 de janeiro. Durante a fala, o advogado Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente foi dragado para os acontecimentos do dia 8 de janeiro, mas que nunca atentou contra o Estado Democrático de Direito. Esse papel, essa minuta, esse depoimento, não há uma única prova que atrele ao presidente Bolsonaro a Operação Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta ou ao 8 de janeiro. Nem o delator que sustentou que mentiu chegou a dizer que houve participação em Punhal, em Luneta, na Copa de 2022 ou na 8 de janeiro, reforçou o advogado de Bolsonaro. A defesa também destacou que nem mesmo o delator Mauro Cid teria afirmado que Bolsonaro participou das supostas conspirações. Diante disso, pessoal, nós temos aí várias pessoas que estão falando que Bolsonaro não participou de nenhum ato conspiratório para o dia 8 de janeiro. E aí, pois bem, Bolsonaro pode pegar até 30 anos de cadeia. Isso mesmo, até 30 anos de cadeia, estão afirmando juristas colocados para checar as fontes e tudo que está sendo colocado em pauta nesse exato momento. Enquanto isso, nós temos Tagliaferro mostrando prints, mensagens, provas, argumentos, mostrando papéis, mostrando relacionamentos, e nada disso é levado em conta nesse exato momento. Nada.
Outro ponto levantado foi a possível pena de 30 anos de prisão, considerada desproporcional. Os advogados argumentaram ainda que não houve tempo suficiente para a análise do processo, classificado como volumoso e complexo. Segundo Villard, a defesa teve apenas 15 dias para examinar os documentos, enquanto o Ministério Público e a Polícia Federal dispuseram de meses de investigação. E aí, pessoal, um caso desse, uma investigação dessa, um caso como esse, levaria, olha, até anos para se chegar a uma conclusão. Mas vimos outro dia que, no mesmo dia, várias movimentações para esse processo são feitas. Todos os dias, o processo de Bolsonaro é movimentado. Outros processos não são assim. Às vezes, em um ano, ele é movimentado uma ou duas vezes. Meses, ele é movimentado uma vez. Tem processo que demora até 5 anos para poder ser movimentado uma única vez. E aqui nós vemos o processo de Bolsonaro se movimentar inúmeras e inúmeras vezes. Tagliaferro falou isso e está expondo Moraes, mas parece que estão surdos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive tem a Polícia Federal nas mãos. É um dever meu como brasileiro denunciar tudo isso, é um dever meu como cidadão, como um pai de família, como um simples brasileiro. Denunciar, desculpa que eu me emociono um pouco quando eu falo isso, denunciar todas as atrocidades, barbaridades em prol da nossa sociedade, do nosso país, do bem do nosso país. E eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. E desde que eu descobri que algo estava gravemente acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu já comecei a me enturmar mais, a me mostrar mais parceiro, até mesmo para que eu pudesse sobreviver e ter ali acesso a coisas que, se eu agisse de outra forma, não tivesse. Sobreviver também, entendeu? Um dos pontos que eu nunca falei e eu faço questão de falar nessa comissão é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. Entenderam? O ministro está se baseando está baseando todas as suas decisões, né, em um único jornalista. Tudo que o Amado publica no Metrópolis e em outras fontes, o Alexandre de Moraes vai atrás e bate o martelo contra qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja atrelado a estas informações. É triste, é muito impactante ver isso acontecendo. Eu já volto com mais informações. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.